Quando Charles de Secondat, barão de Breda e de Montesquieu, procurava o espírito das leis no templo de Gnide e não no Evangelho, entregava-se inconscientemente, porém com responsabilidade, a uma verdadeira demonologia. Daí, essas ventriloquias clássicas com as piores sociedades do outro mundo. Solilóquio de Lisímaca, diálogo de Sila e de Eucrates. E depois, todo o sabá reunido, grandeza e decadência dos romanos. Mais espíritos gregos e latinos dos que precisavam para girocospear da direita para a esquerda a cabeça de um legista gasgão, ou seu escritório. Porém, os velhos demônios do meio-dia tinham um médium de primeira ordem nesse majestoso bordelês, pouco catequizado pelos reverendos padres. Além disso, eram estes mentores que fizeram que se passassem ao seu Telêmaco esses deploráveis conhecimentos. Devido a essa demonomania que nos chegava da Santa Sé e da Minerva, todos os chamuscados embaixo da crosta terrestre coziam com fogo de enxofre, alguma coisa que não cheirava bem. Esse guisado de arrastacouros, de coturnos e alpargatas poderia chamar-se a revanche dos gentios, assim chamados porque representam tudo o que existe de mais baixo, de mais vilão. Um vapor de perdição saía das frestas do abismo, onde a neve e o gelo, tutelares da Idade Média, se fundiam até sua ebulição. Isso era o que se considerava como primavera, assim como os pivetes dos Campos Elíseos assaltavam as vitórias de ramos de violetas, assaltavam a rosa, La Rose, embaixo de todos os olhares. Porém, ela era artificial, cheia de ungüentos, de ervas de feiticeiro, de beladona de belenho. Ela enlouquecia grandes e pequenos, mestres e alunos, como outros tantos papagaios e chovas, que tivessem comido sobre seus poleiros muitos grãos de adormecideira. O clero e a instrução vaticinavam o passado de Atenas, profetizavam o rococó romano. Os fantasmas com toga, os lêmures com enemidas, divulgavam-se nos livros em plena luz do dia e à meia-noite também, seus demônios em todos os teatros. A corte e as vilas faziam deles suas coqueluches. Hermes, o dos pés ligeiros, escrevia o Mercúrio galante. Vênus dançava o minueto com o Rei Sol. Ela punha a coroa sobre a cabeça de Luís XV, cutucando-o às escondidas com seu lindo pezinho. Cupido preparava suas serenatas a todas as clores com cestinha. Netuno ondulava os cabelos das mais bonitas para cobri-los na fragata. Flora flertava com todos os jovens abades. Pomona oferecia forte maçã aos velhos canônigos, que deixavam nela até seu último dente. Os diabos colocavam pimenta na fonte de Castália. O Hipocrene sucumbia à histeria, as abelhas de Himete à tarântula. Todo tinteiro tinha seu narciso ou seu sapo, e frequentemente os dois juntos, como hoje em dia. A serpente Piton saía docemente de seu negro habitat, e soprava em dátilos e espondeus o delirium tremetis, das orgias dos espíritos à espera das orgias de sangue. Silene e Sancho cantavam juntos as fábulas de La Fontaine e as odes de Safo. Seus burros abriam a era da fraternidade universal, faziam um barulho infernal no mundo, rivalizando em estrondos e incongruências. Baco e Dom Quixote, rio acima, rio abaixo, embarcavam em zigue-zague para a ilha da Utopia. Leiam sobre a tilha do navio de Argos, Ciro, e do abade Terrasson.
Pégaso e Rocinante davam coices nas cruzes das encruzilhadas, de onde Panteu reinstalava a Príapo, enquanto no canto do bosque aguardava o bacanal, Antropófaga e os viajantes na cela de posta, no caminho de Varenes. Diana, com seus cornos de prata, arco de ébano e aljava de cristal, iluminava com sua esbelta nudez as noites do Parque dos Servos. As ninfas de pés ligeiros atiravam ao longe seus lebreus. Eco gritava, as flechas voavam e a deusa fazia entoar a tocata de caça de todos os maridos. Assim, era o prelúdio do rompimento do matrimônio cristão, a união livre, o feminismo sem ovários. A hidra de Lerna, debochando de Hércules e Deianira, que eram de mármore, voltava a fazer em todas as piscinas de Lenotre, massa de horríveis progenituras. Estas, sentindo a chegada de sua hora, corriam para todos os riachos de Paris. Por último, a velha loba dos bosques de Bonde, da anciã Roma, amamentava excitada a um sem número de lobinhos, mostrando sua língua para as licantropias próximas, fazendo ranger os dentes para o estalar dos ossos dos santos de todos os relicários, depois da Igreja da França e do Estado Social francês. Que um médium descobrisse sua fórmula política e o paganismo se instalaria sem Orfeu, os 7 sábios e Pitágoras. Montesquieu foi São Tomás de Aquino com casacão, saiotes curtos e sapatos de fivela, cobre-punhos na camisa em ponto de Inglaterra, espada com ferrolho de um lado, escritório embandeirado do outro. O santo tinha passado um concordato com a filosofia menos pior dos gentios. O barão passou aos gentios sem concordato. É assim que os demônios exultavam. Sua companhia de Judas puxava o tapete dos educandos da Companhia de Jesus, jansenistas, alguns oratorianos, numerosos monges, todos os curas zelosos dos mitrados, dos cardeais como do Bois, dos bispos como de Antum, da juventude de espada e túnica, de todo o gratinado do Gradus ad Parnassum, todo o Estado Maior do De Vries e Lustribus, em cuchufleta de Mar de Graz. Enquanto os arrogantes sussurravam a patrulha do cristianismo, os simples capitães de aventuras enrolavam os bobos de capuz e os burgueses, e os vestiam de carnaval romano. Todos os professores de lógica faziam desacreditar seu Jordem, senhor, senhora e a família, até o último e interessante pequenino. O senhor provinha de Numitor, a senhora encarnava Lucrécia, flertando com os moços do armazém com uma faca de cozinha na mão. O interessante pequenino último não era batizado, falava latim, chamava-se Brutus e batia seu tambor esperando de Santerre. Os monarcas, arruinados, jogavam a catilina. Os senhores domingos tomavam sua última medida de pano para vestir-se no estilo Menenius Agripa. A estátua do comendador, esboçada, com sua perna de pedra dando o passo fatal do Rubicon. Tartufo, postado na porta, meditava a lei dos suspeitos. Insuflava o fogo das cozinheiras para a confecção dos jacobinos e dos tecedores. O misantropo delirava com burros. Filintino Seneca, segurando a lira Oronte Nero. Vádios ruminava o amigo dos homens, Trissotim, o pai do Xen. Todos os diáforos sem clientes se trocavam em pompilhos, com a seringa em viste. A corte e a vilã não queriam morrer por suas pílulas. Aguardavam, dialogando o dia de glória, com um bisturi sobre as mais altas cabeças das dormideiras de seu jardim farmacêutico. Com isso, devia sair de seus níveis
o escapulápio do humanismo, o grande sangrador da filantropia, o excelente doutor Guilhotina. Dedicado aos pedantes com tabaqueira, as mulheres sábias ficavam bravas com as graças das duquesas e seu enxame de mequetrefes janotas. Tinham sua icterícia e, vestindo-se de musas, atemorizavam de dia os jovens clérigos, pois à noite todos os gatos são pardos no jardim das raízes gregas. Mas o que parece não era nada ao lado do advogado Patelin. Ele declarava guerra a toda a sociedade francesa em nome dos decujos do Fórum, da agora, inclusive do parlamentarismo inglês, ao que tratava como um moinho de palavras. O tricômio, em batalha, a cauda com poeira de enxofre, erguida horizontalmente, brandindo o espírito das leis. Seus olhos de lobo cintilavam, seus clientes chasqueavam, sua voz uivava. Colocava o diabo no corpo da bazoca e da Sorbona, da qual se formava a garganta secular. Apelava a isso a Mascarinha contra os hotéis, a Cartouche e a Mandrin contra os castelos, aos direitos do cidadão contra a cidade, do homem contra a humanidade, do summum jus na suma injúria, contra todas as causas das que sua bolsa plana não estava carregada.